Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou o Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. O tema deste episódio é mobilidade sustentável. E no programa de hoje temos 3 grandes convidados. Nós vamos receber e conversar com o Thiago Castilha, diretor da WeWolf, falar também com o Tarcísio Alves, gerente de desenvolvimento de novos negócios da Austin Group, e com Marcelo Schneider, diretor institucional da BYD. Obrigado pela presença aí desses 3, vocês aí, 3 super nomes do setor automotivo aqui no Lead Link. Muito obrigada, senhores. E começamos com o Tarcísio, então, perguntando qual deve ser o futuro da mobilidade e da descarbonização no Brasil. Carros totalmente elétricos, puros, 100%, ou uma combinação com híbridos flex? Nós acreditamos que nesse primeiro momento a grande aposta é no híbrido a etanol aqui no Brasil, né? Pensando nesse grande formato que o país ele tem de produção, né? de etanol, temos energia de sobra, então para abranger o grande território apostamos bastante no híbrido flex, vamos dizer assim, e para os grandes centros aposta muito forte no 100% elétrico. Deixa eu chamar o Marcelo Schneider para a roda, porque agora, no mês de abril, a BYD bateu um novo recorde de vendas. E eu vou trazer os números aqui para quem nos acompanha. A montadora vendeu 6.965 carros. E com esse número, em abril, né? E com esse número, se tornou a 9ª marca mais vendida do Brasil, isso se a gente pegar o ranking geral. O que explica esse sucesso da BYD em tão pouco tempo num setor que tem marcas amplamente conhecidas e tem marcas que estão há décadas no país? Olha, a BYD entrou, todo mundo acha que a BYD está no Brasil há pouco tempo, né? A BYD já está aqui há mais de 10 anos, né? Mas agora, especificamente com veículos de passageiro, estamos aí há 2 anos, 3 anos, completando 3 anos esse ano. Então, o que a gente trouxe? O que a gente trouxe foi algo inovador, né? Ou seja, produtos inovadores, com grande tecnologia e também com preço muito acessível, né? Então, a indústria automotiva aqui no Brasil, lógico, teve pandemia, estava um pouco carente de novos modelos, novos lançamentos, né? Então, o que nós trouxemos foi algo disruptivo, né? Algo diferente do que o mercado já ofertava. Tanto os veículos elétricos, 100% elétricos, são a maioria hoje, né, no nosso portfólio, quanto também veículos híbridos, que também tem um sucesso de venda. Então, desses números, grande parte deles são veículos elétricos, né? Basicamente para grandes centros, né? Mas são veículos 100% elétricos, com uma economia muito grande para o usuário, né? Então esse é um ponto importante também, né? Algo que ele gastava R$250 para rodar aquela quilometragem, que hoje ele gasta R$20, né? Um custo de manutenção muito baixo. Então isso trouxe aí, o pessoal olhou um pouco para o bolso e fez um movimento do mercado para dar uma chacoalhada e assim, hoje estamos em 9º, queremos depois estar em 8º e por aí crescendo. Tiago, qual o caminho mais eficiente e mais rápido para descarbonizar a frota brasileira, pensando em escala e pensando em transição? É muito legal a gente ter a oportunidade de falar para um público seleto que assiste aqui o programa. São empresários, né? O Brasil, ele tem a matriz energética mais limpa do mundo. Posso falar isso sem demagogia, 85% da nossa matriz é limpa. Água, energia solar, a gente tem biodiesel, tem uma matriz muito plural. Caminhos para o Brasil. A gente tem aqui o biodiesel, que hoje é uma plataforma global, uma plataforma nacional, que já está sendo aplicada fortemente aí para a questão dos caminhões pesados, que está diminuindo o impacto. O etanol, como o Tarcísio comentou, e também tem os carros aí híbridos e os elétricos, né? Os híbridos aí, a BYD, que é um grande parceiro nosso, já está programando um carro híbrido a etanol, que com certeza vai revolucionar esse mercado. E, de uma maneira geral, os elétricos também vieram com muita força. O brasileiro gostou do carro elétrico, tanto pela tecnologia, como também pela praticidade, né? Hoje, se você tiver painel solar na sua casa, você está abastecendo com a energia solar, ou para quem acredita, é Deus abastecendo a bateria do seu carro, né? É muito legal. E, de uma maneira geral, quando a gente olha para o mercado brasileiro, é um mercado eclético, né? Então,
A gente está passando aí por momentos no Brasil de tragédias climáticas que não dá mais para ignorar esse tema e a gente tem que rever nossos hábitos. Então, falar de futuro é falar de economia sustentável e quando a gente fala de mercado automotivo é etanol, carro elétrico, biodiesel e tudo que cause menos impacto no nosso meio ambiente. Mas você sabe que quando eu falava há 2 anos sobre o setor automotivo e principalmente focando em eletrificação, inclusive falava com presidentes de montadoras e eles confirmavam que o Brasil tinha um desafio que era a infraestrutura. Como carregar esses carros elétricos? Isso eu não estou falando de 5 anos atrás, estou falando de 2 anos atrás. E muitos confirmavam, olha, se eu quiser sair aqui de São Paulo e ir para Curitiba, e aí, vou carregar como? A questão é, estamos totalmente preparados para a infraestrutura? E vocês três podem falar à vontade aí, porque vocês três dominam aí o setor automotivo já há algum tempo. Estamos preparados? Estamos atrasados? Eu acho que adiantados a gente não está. Eu posso dizer com propriedade, né? A gente, até pela parceria que a gente tem com a BYD, a gente aprendeu muito desde 2022 aí, e o mercado, ele, junto com outros empresários, outras empresas que aceleraram essa infraestrutura, olhou tudo o que aconteceu de errado fora do mundo e tem feito aqui no Brasil muitos projetos legais, né? Só que antes da gente falar de infraestrutura, que as montadoras tradicionais que não nasceram elétricas, né, como a BYD, como outros entrantes estão vindo aí, antes de falar dessa infraestrutura pesada, a gente tem que falar de hábito e tem que falar do perfil do consumidor. A maioria das pessoas que está assistindo o programa aqui com a gente não roda na semana mais do que 200 quilômetros, a não ser que seja motorista de aplicativo. Esse motorista de aplicativo, que também aí já está adotando o carro elétrico por questão de custo, esse sim precisa ter recarga rápida na rua. Mas a grande perfil, a maioria das pessoas vai poder carregar uma vez a cada 10 dias. Mas o ideal, então, de quem compra carro elétrico hoje no Brasil é você fazer o transporte numa cidade mesmo, você ir da sua casa ao trabalho. Esse é o uso adequado. Agora, quando é transporte que você tem que se deslocar de um estado para o outro, aí exige um certo planejamento. Existem algumas empresas que estão fazendo um investimento aí, aqui eu acho que não tem problema a gente citar algumas marcas como a Volvo, a Raizen Power, a própria Vibra, estão fazendo, a BYD também está com essa iniciativa, estão fazendo investimentos em fazer essas interligações de estradas. Isso já está ajudando bastante, né? Mas ainda exige um planejamento. O que está acontecendo de interessante nesse movimento? O empresariado, e aí a beleza do Mercado Livre, está enxergando valor em vender recarga, em vender serviço de recarga. E aí as pessoas estão se empolgando em atender as necessidades e atender a oportunidade que é o proprietário do carro elétrico que está indo para um outro estado. Soma-se aí, só para fazer um gancho, hoje os carros movidos 100% a bateria têm uma bateria hoje com uma autonomia muito maior. Então nós relançamos um modelo de 7 lugares, o TAN, agora há 2 semanas, né, com uma capacidade de 650 quilômetros de autonomia com uma carga de bateria. Então dá para ir tranquilamente ao Rio de Janeiro, por exemplo, né? Como nosso presidente foi recentemente ao Rio de Janeiro, parou ali num posto na Dutra durante 15 minutos, fez uma recarga rápida, chegou, até porque na descida da serra o carro regenera, ou seja, ele alimenta ainda mais a bateria. Então hoje você tem condições de andar em alguns veículos que têm uma autonomia já considerável que pode rodar longas distâncias. O Paraná, por exemplo, tem uma das melhores infraestruturas de recarga. Tem uma rota que a gente chama rota elétrica, né, que liga ali Curitiba, vai até Foz do Iguaçu, onde você tem carregadores em abundância. Então esse é um ponto muito importante, né? Aqui a gente fala para gente de negócio, para investidores também, é uma área, né, a ser olhada que tem muito espaço para crescimento, muito espaço para investimento e vai crescer cada vez mais. Tanto os carregadores que são mais caros, mas os carregadores de alta potência,
E aí a gente tem diversas marcas, inclusive empresas nacionais fazendo isso, né? A BYD lançou agora recentemente também um carregador com banco de baterias, ou seja, você independe inclusive da rede para fazer a recarga no seu carro, né? Você enche aquele pacote de baterias anexo ao carregador e pode usar essa energia num horário de pico ou em algum outro momento, né? Sejam os carregadores rápidos, né? Então você tem hoje já uma gama deles já distribuída, né? Então para quem desloca, vai até o seu trabalho e tem um carregador onde ele possa carregar ali durante 8 horas, né, enquanto ele está no seu escritório, isso basicamente vai encher o tanque dele ali, ou a bateria, né? E os carregadores portáteis também, né? Então, porque a gente não fala muito pouco deles. Hoje você tem carregador que você carrega numa tomada, a gente brinca, na tomada de 3 pinos, né? Isso. Então ele é um carregador mais lento, chega aí a 3, pode chegar até 7 kW. Até 7. Então ele vai carregar isso de uma forma. Então eu vou para a praia, mas não tem um carregador na praia. Geralmente você vai na praia, você passa um final de semana, você vai carregar o seu carro 100% para poder fazer a sua volta para casa. Mas do ponto de vista do consumidor, o brasileiro, qual é a percepção dele em relação aos carros 100% elétricos? Eles têm uma preocupação ainda justamente com a autonomia? Tem. Então, por isso que a gente está falando um pouquinho do carro híbrido. Eu vejo, num futuro muito próximo, né, a família média aí brasileira ter 2 tipos de carro na garagem. Então, ela vai ter o carro elétrico para deslocar nos grandes centros, e aí mostra um pouco desse perfil do consumidor que está consumindo esse carro elétrico de entrada, vamos dizer assim, até uns 180 mil reais, entre 115 e 180 mil reais, que é o carro do dia a dia, que é o carro do primeiro carro do filho, passou na faculdade, que ele vai rodar com uma segurança ali no seu dia a dia, porque ele sabe que ele vai voltar para casa e carregar em casa. E o carro híbrido, né, para longas distâncias, ainda vai ter essa questão de ter um pouco de segurança. E a capacidade das baterias ela vai aumentando cada vez mais, né? Então, você vai ter aí, num futuro muito próximo, carros com capacidade de rodar 1.000 quilômetros com uma bateria. Então, você vai ter uma tranquilidade. Você não vai sair daqui para Fortaleza num tiro só, mas você vai ter essa possibilidade, principalmente que os carros híbridos hoje, você vê os carros da BYD, rodam 1.000, 1.100 quilômetros com uma carga de bateria mais o tanque de combustível. Então, eu acho que vai ser um mix desses 2 carros. Mas nem todo mundo pode ter 2 carros na garagem, né? Porque carro tá caro, né, Marcelo? Tá caro, mas é o seguinte, você vê, eu estou falando uma família de média para alta classe aqui, claro, né? Antigamente tinha muita gente ter 3 carros, 4 carros, por causa de rodízio. Sim, o que é um benefício do carro elétrico e do carro híbrido. Não tem rodízio na cidade de São Paulo para esses 2 carros. Então ele acaba também economizando nesse ponto. Mas é legal essa questão que a gente está falando aqui, porque são opiniões diversas que estão tendo no setor automotivo global. Vou até citar 2 exemplos de líderes globais. Um deles é Elon Musk, né, que na China falou que todos os carros serão elétricos no futuro. E tem o presidente do Conselho de Administração da Toyota que ele não acredita nisso. Ele fala que a curto, médio prazo, a média global vai ser de 30% aí de elétricos. Ele acredita no híbrido. Vocês 3 acham que o mundo está caminhando para onde? Para 100% elétrico, para 50% híbrido, não, 50% elétrico, 40% híbrido e combustão 10%? Como é que está esse cenário? Eu vou ser assim... Porque as opiniões são diversas mesmo. Eu vou ser assim muito prático na opinião. Eu acho que cada um desses aí está defendendo seu peixe, né? Você pegar... O presidente se você pegar Elon Musk, lógico que ele vai falar. O Elon Musk não faz carro a combustão, né? O da Toyota ele tem uma parcela importante. Se a gente pegar hoje carro eletrificado, né, que é o híbrido, a Toyota vende muito híbrido e ela também vende muito carro a combustão. Pensando em mercado brasileiro, o mercado é eclético. E quem vai definir o que vai fazer sucesso ou não é o consumidor. Para o carro elétrico fazer sucesso no Brasil, depende muito do nosso trabalho da iWolf, do trabalho da BYD, da Austin, de prover aí uma experiência bacana, seja na recarga na rua, na recarga em casa, com bons equipamentos, na recarga na estrada. Se esse consumidor tiver uma experiência legal, com carros que atendam a expectativa, ele vai adorar o carro elétrico. Mesma coisa com o híbrido. Então, no final do dia, quem vai definir é o consumidor. Não tem como a gente fazer uma previsão. O fato é que o Brasil tem para todos os gostos, né? Eu acredito muito que quem define no final é o consumidor. Aproveitando,
Desculpa, Fala, Marcelo. Aproveitando até esse gancho, falando em consumidor, né? Qual a nossa experiência? Nós temos um leque bem grande, né, de produtos lá no grupo. Então, Vocês trabalham só com marca premium, né? com marca premium. Isso. Na verdade, o que não é tão premium que eles colocam, isso na escala Brasil, né? É a Jeep, que seria hoje a marca nossa de entrada, né? Que nós atuamos. Mas no mercado premium, está muito forte a parte da eletrificação, como todos já apontaram. E tem uma estratégia por montadoras, né? Por exemplo, a BMW, ela está forçando cada vez mais a eletrificação dos seus modelos. Então, assim, o consumidor, ele tem essa rejeição. Só que tem um case, né, como o Castilho me citou, da Volvo. A Volvo, ela fez uma eletrificação muito forte no país, focando no mercado premium. E foi aceita. Então, quando se falava assim, vou andar num carro híbrido, todo mundo tinha medo. Já passou. Então, no elétrico, esse momento também eu falo, já passou o medo, só que as pessoas ficam consumindo algumas informações Mas o distorcidas, brasileiro né? é rápido para aderir às novidades? Não é resistente? Então, não, é muito resistente. Não, porque você está falando que, por exemplo, o híbrido foi rápido, né? Teve a virada. O elétrico também, eu lembro, não era medo, era um receio Cara, de comprar mas os um carro carros elétrico, elétricos eram mas muito feios. Tem isso. Eles eram horríveis. E brasileiro gosta de bom design. né? Aí chegou a BYD com esses carros legais. Aí veio a GWM com carros bacanas também. Agora tá vindo outras montadoras aí que estão vindo com carros muito legais, né? A China, ela virou um celeiro de montadoras, né? Enquanto o Brasil não tem nenhuma nacional, agora tem uma pessoa tentando fazer. A China tem 500... Tem um brasileiro? Tem um brasileiro, chama Lecar, mas ele está tentando, ainda não conseguiu. A gente torce por ele, né? Mas na China Vai tem... ser difícil, né? Competir com gigantes desses. Aqui é difícil. Mas aqui é difícil por causa do Brasil. Na China tem 500 empresas fazendo ou tentando fazer carro elétrico hoje. Então, assim, no começo os carros eram esquisitos, aqueles carros... parecia aquela coisa futurística. Hoje os carros são muito bons. E aí tem uma coisa assim que é o máximo, né? Aquele papo de vó, né? Coisa boa costuma fácil, né? Então, quem está assistindo a gente aí não teve experiência de andar de carro elétrico ou andar num carro híbrido, tem que ter experiência para depois falar bem ou falar mal. Eu acho que esse é o mínimo que quando a gente está vivendo, está tendo experiência, tem que degustar. Se a gente não provou, não dá para falar mal, né? Eu tive carro híbrido e aí depois tive elétrico. Hoje é muito difícil eu voltar para um carro a combustão. O carro elétrico, para mim, ele entrega uma tecnologia maior, ele tem segurança, ele tem um monte de facilidades, né? Para viajar, muitas vezes eu pego um híbrido, mas o elétrico ele tem várias facilidades. É a minha experiência, né? Mas, de novo, quem vai definir isso é cada um, é a experiência e vai ser eclético. Você vai definir na sua vida. Falando em carros a combustão, como o Thiago falou, os países que saíram da frente, colocando metas para o fim da produção de veículos a combustão, estão reavaliando esses prazos. Por quê? Então, eu queria voltar um pouquinho na pergunta anterior, falar um pouquinho desse mercado global. Vai depender muito, né, de cada país. Eu acredito sim que a China tenha a sua maioria de carros elétricos 100% muito em breve. Posso falar 100%, mas vai ter muito em breve. Hoje você vai à China e você tem uma diferenciação pelas placas dos carros, né? A placa verde são veículos não poluentes e as placas azuis são placas antigas. Então você vê uma quantidade muito maior, além do incentivo do governo. Então você pega a Shenzhen, por exemplo, hoje, 100% dos táxis são elétricos, 100% dos ônibus urbanos são elétricos, 100% dos carros de polícia. Então já mostra também uma forma, né, de incentivo a esse público. A Noruega hoje é o país, né, mais eletrificado do mundo em termos proporcionais. E não está revendo, pelo contrário, continua fazendo essa aposta, esse incentivo, né, para que o governo... No Brasil, né, eu sempre falo, não é ou, é o e. Então você vai ter espaço para todo mundo. De novo, para quem vai experimentar um carro elétrico, né, e se adaptou e acha que aquilo vai fazer sentido para ele no dia a dia, ele vai ter esse carro, ou um híbrido, ou continuar no combustão. Você tem as pessoas que gostam, tem gente que gosta de disco de vinil até hoje, ótimo, então você vai ter o espaço para isso. Então, esse é um ponto importante de ser dito. Tá? Então, não tem uma fórmula matemática. Eu acho que o mercado, o consumidor, ele vai
olhar e vai tomar essa escolha, né? Então, muito essa experimentação, né, do dia a dia. Então, a gente tem estimulado, né, os nossos concessionários, a Austin é um dos grupos que está com a gente, a buscar talvez um test drive mais longo, né? Ele quer levar para casa, ele quer fazer com que a esposa no dia seguinte leve as crianças na escola e volte para ter essa experiência, né? Para ter essa vivência e falar assim, não, isso cabe para mim hoje, né? Ou durante uma semana, durante 3 dias, olha, eu rodei isso e não gastei nem metade da bateria, né? Então, para mim faz sentido. Consegui voltar para casa, Então, não tive problema. Esse é um ponto bem importante, né, para a gente colocar em relação a essa escolha, né, dos caras. E os países, alguns países eles sempre tem a questão política, a questão, né, de pressões. A gente sofre pressão todo dia aqui de outros fabricantes que querem atrasar, que querem retardar, enfim. Isso faz parte do processo. Mas eu acredito sim que a partir do momento que se mostrar viável, né, você tendo uma boa infraestrutura de recarga e uma boa aceitação do público, essa a revisão ela pode ser inclusive revista novamente, né? Então, hoje na Europa, Estados Unidos, hoje você já tem aí uma condição grande, até para quem é turista, né? Vai fazer a locação de um veículo, né? Muitas das vezes o veículo elétrico ele é mais barato até do que o veículo a combustão em alguns países, né? Então, acaba sendo uma experimentação legal também. Então, isso é importante, né? As pessoas testarem, governos testarem. Esse é meu ponto. Isso é um ponto importante também. O governo brasileiro, ele está avançando juntamente com a iniciativa privada na transição energética ou em políticas públicas esse é um momento que ainda está mais devagar? Existem algumas iniciativas importantes, né, que o governo está tomando à frente, não só em relação a coletivos, né, ou seja, ônibus. Então você pega aqui um caso específico do governo da Bahia, que fez a aquisição de 20 ônibus elétricos para colocar na região metropolitana. Prefeitura de São José dos Campos, que colocou os ônibus articulados na sua nova linha verde. Prefeitura de São Paulo agora, que já anunciou e tem aí um subsídio grande, né, uma subvenção para que os operadores troquem a sua frota, né? Então a gente acredita que esse ano aí a gente consiga colocar no total 400 ônibus novos, 100% elétricos rodando aqui. Mas tem muito ainda a se fazer, né? A gente tem uma descentralização muito grande. Então você tem ali a decisão do município, uma decisão totalmente separada e carros de frota do governo estadual e do governo federal. Então, não existe uma política nacional nesse sentido. Mas existem muitas iniciativas boas. A Prefeitura de São Paulo lançando agora um edital para Guarda Civil Metropolitana, para veículos 100% elétricos, né? Isso é um ponto importante. O governo de Goiás também fazendo um movimento importante nesse sentido. Nós, inclusive, doamos aí 100 carregadores para o governo de Goiás, que vai espalhar isso, as instalações ao longo do estado. Então você vê iniciativas ainda tímidas, mas muita gente pensando no futuro. Como é que eu posso fazer? Estados, inclusive como o Distrito Federal, né, que nos primeiros 5 anos isenta o IPVA do veículo elétrico, né? Isso é muito importante para o primeiro proprietário. Então há um incentivo grande nesse sentido, né, de alguns estados. O Paraná fazia isso até por tempo. Citei aqui São Paulo, que tem isenção do rodízio, né, para o veículo elétrico e híbrido. Isso é uma facilidade muito grande também para as pessoas. Então, existem algumas iniciativas importantes. Lógico, São Paulo é sempre um grande centro, né, que vai ser liderado nesse processo, mas nós estamos trabalhando, junto com todas as empresas, a BVE também, que é muito importante nesse processo, né, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, né, mostrando a conscientização de que isso é um benefício para a população, né? Nós temos aí alguns casos, desculpa me alongar, mas é importante a gente dizer o quanto tirar um veículo a combustão da rua, e eu estou falando de caminhão, né, de entrega que roda aqui dentro, ônibus ou carros, principalmente nessa época do ano que nós vamos entrar aqui agora, né, uma época de seca, onde aumenta um número considerável, né, de internações por questões respiratórias e muito delas advinda da poluição, né? Então, se a gente conseguir, pelo menos nos grandes centros, diminuir essa poluição, eu tenho certeza, né, que o Estado vai gastar muito menos dinheiro, né, da saúde nesse item. Então, pensar um pouco com essa linha, pensar um pouco fora da caixa para mostrar que um pequeno ato de um incentivo a um veículo não poluente pode gerar uma economia muito grande e também a salvar algumas vidas aí no futuro. Perfeito. Olha só, pode falar. Desculpa, até aproveitando o gancho do Marcelo, recentemente nós atendemos uma prefeitura e foi praticamente uma consultoria que encaixa exatamente nesse modelo de negócio.
como deixar a cidade mais limpa, mais segura, porque os carros, que nós comentamos bastante, né, Castilho? Os carros elétricos, eles têm mais tecnologia, então isso se torna mais seguro também para o usuário. E nessa parte de manutenções, né? Porque o carro elétrico, 100% elétrico, a manutenção, vamos brincar assim, é praticamente zero. Então, no case da prefeitura... elétrico vai acabar com a oficina, né, de carro, né? Já Não. acabou ou não? Nós vamos mudar a forma da oficina, nós vamos capacitar. A oficina vai continuar. Vai continuar com uma especialização em carros elétricos, híbridos e continua a Até combustão porque também. o pessoal também não vai parar de bater o carro. Né? Exatamente. Funilaria não deixa de ser uma Exatamente. divisão de oficina. Não, mas tem um apelo mesmo. Para o concessionário, tem um novo setup aí a ser trabalhado, né? Mas voltando da prefeitura, na hora que ele viu todos os benefícios do carro 100% elétrico atuando na guarda municipal, eles ficaram malucos, assim. Ele falou, pô, quero amanhã. Por quê? A energia solar, ele já tem uma captação muito grande. Então, ele ia economizar com combustível, ia economizar com revisões, né, com as manutenções do veículo. E depois, o tempo do carro parado. Isso era uma coisa bem provocativa, que todo mundo falava assim, é o tempo de recarga, vai demorar. Eu falei, não. Você não precisa deixar, né, zerar a bateria do veículo. Então, tendo as estações já planejadas na cidade, ele parou para fazer a troca de turno ou parou, como falar, para uma refeição rápida, ele já está com a carga novamente porque o carro não vai rodar na cidade mais do que 200 km no dia. Isso tem um estudo também, né, de deslocamento desses oficiais. Então, fechou a conta, absurdo. Eles ficaram super felizes e era um BYD, tá? Por coincidência. Agora, eu acho muito interessante a velocidade de transformação do setor automotivo, sobretudo no Brasil. Eu lembro que no primeiro semestre do ano passado, muito se comentavam de algumas montadoras que tinham pátios lotados de carros esperando pelo seu dono. Teve uma queda de vendas muito expressivo. E aí você vê, desde o fim do ano passado, e sobretudo esse ano de 2024, um volume recorde de investimento no Brasil. Da BYD, da Volkswagen, da GM, são muitas montadoras investindo, não pouco. Quando fala em investimento, está falando de bilhões e bilhões de reais. São muitos bilhões de reais no Brasil, no setor automotivo. O que explica esse interesse tão grande pelo nosso país? Vou deixar com vocês dois, porque depois eu até tenho uma pergunta para o Marcelo em relação a isso e focado com a BYD. Olha, sem dúvidas, os chineses provocaram uma competição muito grande no nosso mercado e aí também a gente está com um governo que historicamente tem uma provocação muito grande com as montadoras, né? Então, sabe jogar muito bem com elas para atrair esse investimento, né? Quando você fala aí dos chineses, a gente tem a GWM, a BYD investindo em fábricas e todas as outras, de alguma maneira, num primeiro momento, quando viram esse movimento todo, tiveram que fazer alguma coisa, né? Precisamos nos mexer. Você quer fazer uma experiência legal, quem está assistindo a gente, sábado de manhã vai rodar a concessionária BYD, GWM, todas essas aí que estão entrando. Cara, eles estão fazendo um movimento muito legal, estão indo para fazer nação de varejo, propaganda na televisão. O pessoal está trabalhando, está fazendo acontecer. As outras, sabe, eu lembro muito do Brasil no 7x1, sabe? A gente começou a tomar gol e não sabia o que fazer. E alguma reação teve, o governo, com o presidente, fez ali a lição de casa de atrair esse investimento. E eu entendo que é esse o movimento, né? O governo muito matutamente soube atrair esse investimento, falar, olha, os chineses estão chegando, vocês não vão fazer investimento e atraiu, né? Mas a maneira que esse investimento vai voltar para a sociedade ou vai beneficiar o Brasil já é outra história, né? As montadoras aí chinesas estão trazendo benefício para a gente, estão vendendo carros legais aí num preço competitivo, né? O Thiago deu um número aqui no programa, são 500 empresas na China. Isso. Focado no elétrico, né? É uma coisa doida. Eu ouvi um podcast chinês do mundo automotivo. É uma coisa maluca. Chinês? Pois Entendeu tudo. Entendeu tudo. Tem um amigo meu na BYD, eu vou até citar o nome dele, o Juliano.
que ele me ajudou a entender esse podcast. E aí eu perguntei para ele, ele falou, não, é isso mesmo, são 500. Eu falei, cara, ele falou, vai morrer grande parte, mas são 500 empresas 500, tentando. Marcelo, o que os chineses viram de tão especial no Brasil para o Brasil ser tão estratégico para a BYD? Posso pegar uma carona? E como é que está a fábrica em Camaçari, na Bahia? Vamos lá. Então, eu vou começar do fim. A fábrica está lá em construção, né? Nós fizemos a aquisição de todo o terreno, até para deixar claro, todo mundo entende, a gente não vai utilizar nada da estrutura antiga, né? Nós estamos construindo uma fábrica nova, porque veículos de alta tecnologia, de alta inovação, é completamente diferente Mas a antiga a estrutura. fábrica foi feito o quê? Não, aí nós vamos utilizar aquilo para outras finalidades, mas não para fabricação de veículos, né? Então vai ter espaço ali para peças, para alguma outra coisa, alguma finalidade. Então nós estamos já em fase de construção da nova fábrica, até porque o terreno é muito grande, mas vai indo muito bem. E a BYD, ela está de olho no Brasil, não é de hoje, né? Ela, como eu disse, ela já vem olhando o Brasil aqui há muito tempo, né? Um mercado importante, um mercado, hoje, esse ano a gente comemora, né, os 50 anos de relação bilateral Brasil e China. Então, já existia, né, essa relação muito forte e um estímulo também do governo chinês que empresas chinesas viessem investir aqui no Brasil. Inicialmente, né, viemos com a ideia de fazer o investimento, como foi feito, em chassis de ônibus elétricos, né, trazer os ônibus elétricos, que já era uma realidade lá na China, até porque o Brasil é um dos grandes mercados nesse sentido. Está indo um pouco mais devagar, mas as coisas estão acontecendo. Assim? Já começou assim. Tá. Então, a primeira fábrica, em 2015, que foi montada em Campinas, de chassi de ônibus elétrico. Está lá em operação desde então. 2017, nós tivemos um grande boom aí, o início dos leilões, né, do governo para geração centralizada na época, né, então para as grandes fazendas de geração solar, né, então nós também montamos uma unidade fabril, que está lá até hoje, a maior fábrica de painel solar do Brasil, né, que funciona em Campinas também, no mesmo complexo, para atender esse mercado. 2019, fizemos um investimento numa fábrica de baterias em Manaus, para atender os ônibus e também sistemas estacionários de energia. Depois a BYD entrou num outro negócio, que é a linha 17, o trem da linha 17, quem fabrica é a BYD. Então eu brinco, a gente fabrica de máscara facial a monotrilho, né? Inclusive o primeiro trem foi entregue oficialmente ao governo do estado na China, né? Eles bateram o martelo e aprovaram o trem há 2 semanas lá na China, e esse trem chega agora em julho, já o primeiro trem para a linha 17, para ver se a gente ajudou a destravar esse processo, essa linha que era para estar pronta aí desde 2014. E os veículos automotivos, né? Então já existia a vontade da BYD de vir para o Brasil, né? Nós testamos alguns modelos, foi super bem aceito, né? A BYD hoje, além das fábricas na China, tem uma fábrica na Tailândia, e essa é a primeira fora da Ásia, né? Uma aposta no mercado brasileiro, que tem dado bons retornos, né, de venda, né? No futuro a gente vai fazer a fabricação da maior parte dos veículos aqui no Brasil, mas também mirando um pouco a América Latina, né? Por que não exportar daqui do Brasil para alguns países da América Latina, que hoje também tem importação direta dos veículos da China? Então a ideia é um pouco essa, a gente fazer essa aplicação da fábrica do Brasil aqui ser um hub também de exportação para a América Latina. Tiago, você começou a conversar com a gente antes de a gente começar a gravar aqui, falando em micromobilidade como um conceito novo, e eu queria saber como as cidades sustentáveis no futuro devem explorar melhor esse conceito da micromobilidade. É um trava-língua, né? É um trava-língua. Micromobilidade. É interessante, né? A gente não atua em micromobilidade, mas conecta com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Com o trem, com os carros, com nossa vida, né? São Paulo, ela tem as ciclovias, que no começo foi polêmico, e hoje a sociedade está pedindo mais ciclovia. E é muito interessante, eu tive a oportunidade de estar com eles lá em Shenzhen, em Shanghai, para conhecer. E a micromobilidade está muito presente nessas cidades maiores, com moto elétrica, com bike elétrica. E na nossa cidade seria muito importante a gente incentivar de uma maneira segura também as pessoas se locomoverem com bicicleta elétrica, moto elétrica, bicicleta convencional, e até mesmo o mais tradicional, que é andar a pé, né? Seria reformar as calçadas, né, que a gente não tem, né? Isso seria muito importante para
a gente conectar as coisas, né? O carro elétrico é um modal importante, os trens são, né? Mas a gente tem um desafio aí político e eu acho que educacional também de fomentar transporte público. Mas a questão da micromobilidade poderia ser uma solução aí rápida, de dar uma dignidade para o pessoal se locomover na cidade, para ir trabalhar, estudar, né? Só que tem que ter segurança, tem que ter uma maneira das pessoas conseguirem circular sabendo que vão sair das suas casas e voltarem em segurança, né? O Thiago e principalmente o Tarcísio, como é que o mercado está vendo a questão da revenda dos carros elétricos? Porque está todo mundo comprando carro elétrico agora, né? Eu compro agora. E aí, quando eu quiser revender esse carro daqui 3, 4, 5 anos, como é que vai ser? Então, é difícil falar ali do futuro, né? Mas um apoio que nós temos muito forte das montadoras, porque esses veículos eles têm uma garantia acima do normal, né? Vamos dizer assim, do mercado. Porque antigamente está todo mundo acostumado com 2 anos, 4 anos de garantia, né? Os veículos elétricos, por exemplo, nós vendemos com 8 anos de garantia de bateria. 8 anos? 8 anos. Mas por que tanto? Porque a qualidade é alta. É porque a montadora garante ali. A BYD é quantos anos? Da nossa bateria, 8 anos. 8 anos. 8 anos. E agora a gente acabou de aumentar, vocês devem ter recebido Então, hoje. Nós aumentamos não só da bateria, nós aumentamos a garantia do carro inteiro. Que geralmente aí eu trabalhava, era 5 anos, para alguns modelos a gente aumentou para 6 e para outros para 8 anos. Então, dessa forma, tem um pacote de entrega com uma extrema confiança. Então, assim, aquele medo, daqui a pouco o carro vai dar problema, que todo mundo fala de revenda, é esse o problema. Então, se o proprietário tem o veículo, ele faz as manutenções corretamente na rede oficial. Esse carro, ele tem essa garantia, então não dá para ficar perdendo, eu falo assim, energia e tempo, vou perder dinheiro no futuro. Tudo me desvaloriza. E tem um comportamento também que a gente fala, né, de consumo. O carro, ele está se tornando um gadget, né? Tipo, é um smartphone que anda. Eu até brinco bastante com esse termo. Então, o notebook, outra coisa que todo mundo sempre me investia e fala assim, você revende meu notebook? Não, você revende o smartphone. Tem a revenda, mas não dá para ficar pensando em ganhar dinheiro, né, dessa forma. Então, tem que esperar mais um pouquinho, entender. Porque tudo é novo, né? É tudo também, novo. Né? É um mercado novo. E assim, o carro elétrico trouxe algumas inovações muito legais em modelo de negócio. Porque ao invés de comprar, você não aluga? Tem um monte de ofertas de locação, a própria Austin tem. Existem ofertas de nanolocação que você paga por minuto. E aí, para quem tem medo... Tem o por assinatura? Tem por assinatura e tem por minuto. Você consegue alugar por minuto. Tem startup hoje que vocês alugam por minuto. É uma novidade, já dá um spoiler. Não podia falar, né? O Neto vai ficar bravo. Né? Não, que por minuto nós estamos montando agora uma operação, inclusive com a BYD, de ter o car sharing. Aí estamos falando de um modelo, de um comportamento que envolve essa parte de smart cities, né? E também é um ponto da micromobilidade. Ainda não é exatamente a micromobilidade, só que faz parte, né? Você ter carros posicionados estrategicamente nos grandes centros e você não ficar preso àquela história. Tem que procurar uma vaga, preciso saber, sabe aquela coisa da gestão? Então, usar a tecnologia a nosso favor e é isso. Vai reduzir o número de carros nas ruas, vai facilitar a qualidade de vida para todo mundo ali. Você larga o carro na rua e pega outro carro e vai embora. Você vai usar quando precisa. Sensacional. Que é outro apelo também, que falamos de energia, né? Vou voltar um pouquinho do início da nossa conversa, que é o medo do carro elétrico. Não precisa ter desse medo todo, né? Que as pessoas estão tendo de, vou ficar sem bateria. Só se você não tiver nenhum tipo de planejamento. Por quê? Não se usa 100% da bateria, como fala, em uma semana, vamos dizer assim, né? No uso convencional. Do mercado premium, nós fazemos um apelo. Por exemplo, as pessoas falam, mas eu quero viajar. Qual que é a última vez que você fez uma viagem, assim, sem fazer uma pausa, que rodou mais do que 400, 500 quilômetros? Então, esse é uma pegadinha que eu já faço com o consumidor. Então, assim, entendendo o comportamento, né? E na dúvida, põe um carregador nosso no porta-mala. Também tem um portátil. Você não vai ficar na mão. Ô Marcelo, vocês globalmente tiveram um grande feito nos últimos anos, que vocês bateram, a BYD bateu a mina de ouro de Elon Musk.
Vocês bateram, a BYD bateu a Tesla na fabricação de carros elétricos no mundo. É a maior produtora de carros elétricos no mundo. Como é que a BYD conseguiu essa façanha? Que era uma façanha da Tesla, do Elon Musk, durante anos. E a BYD fez esse efeito... Com muito trabalho, com muita tecnologia, com muita inovação. E assim, diferente da maioria, se não todas as outras montadoras, a BYD tem um diferencial que é muito importante. Ela é a fabricante da sua própria bateria. Então assim, o principal componente do veículo elétrico híbrido, né, talvez o componente mais caro, é fabricado pela BYD. A BYD nasceu em 1995 como uma empresa de baterias. Então, o seu know-how vem disso. Tanto é que as baterias Blade, que hoje equipam todos os nossos carros, são consideradas as mais seguras do mundo, né? Inclusive, a Tesla compra as nossas baterias, né? É uma cliente nossa de baterias. Então, esse é um ponto importante. Então, essa diferenciação, e dentro do carro mesmo, né, a BYD fabrica praticamente 75% de todos os componentes do carro, ela que fabrica. Ela não faz vidro, não faz pneu e uma outra coisa. Então, ela é muito verticalizada nesse sentido. Então, a gente tem um ganho, né, em escala, na fabricação, muito grande. Então, acho que isso ajudou também a gente a ter essa projeção durante a pandemia, né, quando todo mundo teve ali as suas fabricações paradas em função de microprocessadores. Isso a BYD faz tudo lá na China. Então, de novo, eu brinco, é uma empresa multifacetada, que faz a máscara mais simples, a máscara, e essa história é muito legal de contar, porque... a máscara do... Máscara facial. Em março de 2000, durante a pandemia, o governo chinês nos procurou e falou assim, de que forma a BYD pode ajudar. Hoje a BYD está com aproximadamente 900 mil funcionários e mais de 100 mil dedicados só à pesquisa e inovação. 100 mil funcionários só dedicados à pesquisa e inovação. Caramba. São engenheiros, né? Engenheiros. Então, em uma semana, eles desenvolveram as máquinas. Na outra semana, fizeram a implementação. Em 15 dias, a BYD se tornou a maior fabricante de máscaras faciais do mundo. Então, abriu um outro negócio chamado BYD Care e aí desmembrou para várias outras coisas. Então, essa é um pouco da velocidade da resposta da companhia. Por isso, a gente não se prende tanto às empresas tradicionais que têm uma demora para inovação. Então, assim, é tudo muito rápido, a transformação é muito rápida. Então, com isso, essa do motor flex, né? Então, nós colocamos a importância de ter um motor flex. Muito em breve, nós teremos um motor flex dedicado ao mercado brasileiro, praticamente. Então, nós estamos desenvolvendo do zero algo dentro de uma companhia com 100 mil engenheiros. A gente brinca, o nosso Chief Design Officer lá na China, que é o Wolfgang Egger, famoso designer aí de automóveis, ele brinca que ele tem um grupo de WeChat com 18 mil engenheiros pesquisadores. Então ele acorda, teve um sonho, ele fala, eu sonhei que um carro anda na água. E ele põe os 18 mil para fazer um carro que anda na água. Mas o que vem aí desse time aí? O que vem de carro? Tem 18, 100 mil funcionários. Esse ano a gente já lançou o Dolphin Mini, né, que está aí um sucesso de vendas. Lançamos o TAN, que foi o primeiro carro que nós lançamos aqui, já reestilizado, né? Temos praticamente aí mais 4 lançamentos certos ao longo desse ano, né? Também é uma inovação, né? Há quanto tempo a gente não vê uma única montadora lançando tantos veículos de carro num mesmo ano? Geralmente é uma ou outro lançamento. Não, a gente está lançando modelos novos. Então, ao longo desse ano tem muita coisa boa para vir aí, coisas que vão também chacoalhar outros setores ou outras categorias dentro do mercado automotivo. Senhores, seguindo a dinâmica do Lead Link, a gente já sempre encerra o programa perguntando qual será o futuro da área que a gente está conversando. Eu pergunto para os senhores qual será o futuro das cidades inteligentes e sustentáveis, pensando em descarbonização, pensando em eletrificação da frota brasileira. Começa com o Tarcísio. Olha, sou o primeiro. Responsa. Comecei com você, termino com você, Tarcísio. Perfeito. Nós acreditamos muito, muito, muito na cidade literalmente conectada. Então, focado na mobilidade. O seu carro, ele vai atuar muito por você. Isso é um ponto bem provocativo, já é realidade e as pessoas ainda não estão tendo todo esse contato. Então, eu falo assim, o carro vai estar mais inteligente, o teu tempo precisa ser valorizado. Então, assim, nessa parte da conectividade, você
vai pensar 2 vezes também antes de se locomover, né? E nessa parte de infraestrutura para descarbonizar, por exemplo, nós como grupo já estamos atuando cada vez mais. Primeiro, é a instalação de placas fotovoltaicas. Então, tem esse estudo de coletar, né, e colocar na rede cada vez mais energia limpa, energia renovável, trabalhar com o mercado de energia limpa também, né, que é o mercado livre de energias renováveis. Isso daí vai ser muito importante para ir ajudando os grandes centros. Estruturas físicas mais inteligentes, já é um case também da casa, pensando sempre em eficiência energética. Então, assim, o nosso imóvel já é pensado de uma forma, como falar, ecológica. Então, se todo mundo começar a replicar um pouquinho desse modelo de não ter desperdício de energia, eu vejo que é o futuro para o grande centro ser, como falar, mais verde. Marcelo. Bom, a BYD tem uma missão, né, que é uma missão muito importante, que é ajudar a diminuir a temperatura do planeta em 1 grau. Como? Fazendo essas ações, né, criando um ecossistema de geração de energia, de consumo dessa energia, do armazenamento e também do descarte correto da bateria, ou seja, ou transformando essa bateria em sistemas estacionários de energia. Então é isso que a gente acredita. Então nós vamos trazer modelos cada vez mais inovadores, né, para que a gente possa atender ao maior número de pessoas possível. Então a gente entrou no Brasil, né, com os modelos mais premium, modelos mais caros, mas também trouxemos a mesma tecnologia, a mesma inovação que esses veículos têm para os veículos de entrada, né, para um veículo 100% elétrico de entrada, né, um hatch compacto. Então esse é um ponto importante. E assim, a gente estimula, né, as pessoas a experimentarem o carro, depois que comprarem, fazerem a instalação, né, dos seus carregadores. Muito importante, tem muita mística e muita falação em relação a carregadores, que o carro elétrico explode, pega fogo, o carregador. Então, a gente acabar com isso também. Você fazendo a instalação de forma correta, e está aqui um concessionário que pode dizer todos os instaladores que eles indicam para fazer. Então, às vezes, ele vai cobrar lá um valor porque ele está colocando material de qualidade, né, que você não vai ter problema, você vai ter um ganho normal. Não é aquele gato que você faz com um eletricista amigo, não vai funcionar. Então, assim, faça uma coisa correta, que essa economia que você quer fazer agora, você vai ter no futuro com o consumo do seu carro. Ou seja, o carro consumindo cada vez menos, tanto no seu consumo energético, como também na sua manutenção. Então, isso é importante. Olhe o pacote como um todo, né? Eu acredito que as grandes cidades, principalmente nesse conjunto, né, o veículo de passeio, né, o veículo de aplicativo ou os táxis, né, os ônibus, os caminhões de entrega, né, o que a gente chama aqui de VUC, que são esses caminhões que rodam aqui dentro das cidades, a gente conseguindo tirar uma boa parcela deles, né, da combustão e trazendo para um veículo híbrido ou para um veículo 100% elétrico, já vai melhorar e muito a qualidade do ar, né, a qualidade de vida das pessoas. Né? Você pega aí um ônibus, a gente fez esse estudo, a gente tinha um ônibus elétrico em Campinas e a gente pegou um motorista, né, que dirigia ali um caminhônibus, né, aquele ônibus com motor dianteiro, fazendo troca de marcha, e depois ele passou um tempo dirigindo um veículo 100% elétrico, né, um ônibus 100% elétrico. E nós fomos entrevistar, nós fomos até a casa dele, entrevistar a esposa dele. Falei, e aí, você sentiu alguma diferença? Ele falou assim, ele chegou aqui menos cansado, menos irritado, né, com disposição para brincar com a minha filha. Né? Então, você vê como uma pequena mudança muda ali no impacto, não só daquele motorista que está ali no trânsito, né, convivendo e levando várias outras pessoas que também tiveram uma experiência de andar num ônibus sem trepidação, sem vibração, com silêncio, enfim. Então é isso que a gente costuma vender, né? Mostrar que é possível a gente trabalhar com todas essas tecnologias, lógico, de uma forma ordenada, para trazer um benefício para a população. Muito bem, a palavra está com você, Thiago. Vamos lá, né? Que honra encerrar. Para quem está preocupado em ficar na rua com a questão de recarga, a gente está trabalhando aí há 5 anos para ofertar equipamentos com segurança, que conferem segurança e ofertar mão de obra de qualidade para fazer a instalação na casa da pessoa, que é o lugar mais importante que tem, né? Então, assim como a BYD preza, a Austin, a gente reforça, não abram mão da segurança por conta de economia. Essa economia vai vir no uso do seu carro híbrido elétrico. Sobre o futuro, que é a sua pergunta, eu reforço o que eu disse aqui na entrevista. O Brasil, ele é eclético. Aqui a gente tem uma matriz energética
que é plural. A gente não vai ficar sem energia, não vai faltar energia nem para o carro elétrico, nem para o carro híbrido. O etanol é uma potência, ele vai liderar nosso mercado. A energia elétrica também só cresce, seja por painel elétrico ou por eólico, né? Eu até fico preocupado, tem alguns estados no Nordeste que eu acho que vão sair voando de tanta hélice que tem, né? Então, assim, a gente tem aí tudo para dar muito certo se a gente trabalhar um pouquinho certo no Brasil. O mercado nosso vai ser eclético, grandes oportunidades, muitos competidores bons chegando, provocados aí pelas novas montadoras, e o brasileiro aí vai ter grandes oportunidades para comprar, alugar, experimentar novos carros, mas a gente não pode ficar pautado pelo medo ou preconceito, a gente tem que degustar e experimentar novas experiências. Muito bem. Thiago, Tarcísio, Marcelo, primeira edição do Lead Link com três super nomes aí do setor automotivo. Um tema ótimo. Tema ótimo, extremamente atual. Obrigado, viu, pela presença aqui no Lead Link. Agradecemos aos três, agradecemos também ao Inove Banco, que nos apoia, e à Casa Lead, que nos recebe. Até a próxima, pessoal. Até, tchau, tchau. Tchau.